Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os filhos de Agar e sobre os filhos de Sara, os filhos da escrava e os filhos da livre. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Gálatas 4, versos 22 ao 26. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Porque está escrito que Abrão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre segundo a promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças, uma no Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe. Pois essa é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, ao qual é mãe de todos nós. O apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, ele inicia esse capítulo dizendo que o menino, ele é igual ao escravo, quando ele é menino, mesmo sendo o herdeiro de tudo, e deve estar debaixo dos cuidados de tutores e curadores, até que ele tenha maturidade e assuma toda a herança que lhe foi proposta. No contexto desse texto, Paulo ele não anula a eficiência da lei, mas ele explica o propósito do porquê ela existe até os dias de hoje. O motivo da lei existir é servir de guia, de parâmetro, de como seria conduta moral e como seria também o cerimonial da antiga aliança. Agar representa o Sinai, o monte da Arábia, e a Jerusalém, que hoje existe na terra. Sara, com seus filhos, representa a nova Jerusalém, que vem dos céus. E essa é a representação de todos aqueles que estão em Cristo Jesus e aceitaram a nova aliança e o seu sangue precioso para a redenção. Assim como Agar se levantou contra Sara e Ismael começou a perseguir Isaque, também não é diferente nos dias de hoje. Nos versículos subsequentes diz que os filhos da escrava perseguirão e se levantarão contra os filhos da livre. Isso o que quer dizer? Quer dizer que aqueles que andam em espírito serão perseguidos e serão criticados por aqueles que foram gerados segundo a carne. Então não se espante se você estiver no seu tempo de busca e aqueles que estiverem na carne dizerem que o que você faz é exagero, porque assim como foi com os filhos da escrava, assim também será nos dias de hoje. Os que estão na carne perseguirão os que estão no espírito. No começo da minha caminhada com Cristo, eu estive em uma denominação que havia culto de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. E o planejamento daqueles cultos era assim: era entregue para o pastor local, via e-mail, o que seria pregado de manhã, de tarde e à noite. E geralmente a mesma mensagem da manhã era a mesma mensagem da tarde e da noite. Porém, como novo na fé, eu estava sedento. E mesmo sendo o mesmo texto, sempre o Espírito Santo me trazia à tona um algo novo, um algo que eu ainda não tinha ouvido e não tinha percebido. E muitas das vezes acontece isso. Aquele que está sedento, ele vai ser pouco compreendido por aquele que já está satisfeito. Aqueles que estão sedentos vão ser vistos por aquele que está satisfeito como exagerado, habitolado e assim por diante. Algo que eu acho incrível no contexto desse texto é como o apóstolo Paulo ele inicia a narrativa desse texto. Ele fala sobre o escravo e ele fala sobre o livre. Ele fala que o herdeiro, ainda quando menino, ele nada difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo.
ele está debaixo da administração de tutores e curadores, até o momento que ele venha à maturidade e ele assuma a herança que foi deixado pelo pai. Já no cenário atual da Igreja de Cristo, nós encontramos sim essas alegorias, que são essas duas mulheres que representam duas alianças. Pessoas que elas entram e são, como o apóstolo Paulo declarou, que são meninos, que são imaturos e ainda não assumiram, mas estão ali diante de administração de curadores e tutores. Existe sim esse grupo de pessoas que ainda não adquiriu a maturidade e precisa dos líderes para conduzi-los, para trazer o amadurecimento que eles precisam para assumir o cargo espiritual que o Senhor designou. Já existem pessoas que são filhos de Agar, que são do Monte Sinai, do Monte Árabe. Por que são assim? São pessoas que vai entrar ano, vai sair ano, não vai se submeter à liderança, não vai se submeter aos ensinos, simplesmente vai se achar herdeiro da promessa, herdeiro da bênção e não vai precisar de mudanças. São pessoas que, conforme o tempo passar, elas não vão amadurecer. Elas vão apodrecer, mas elas não vão frutificar. Aprove a Deus que eu e você somos filhos da promessa. Outrora nós éramos imaturos, como meninos, mas todos aqueles que permanecerem até o fim, com os curadores, com os tutores, que são os pastores, são os líderes, certamente vão atingir uma maturidade e vão conseguir tomar posse por completo da herança que foi proposta desde a fundação do mundo. Contrapartida, pode esperar, porque aqueles que são segundo a carne, assim como o filho de Agar, Ismael, perseguiu Isaac, que era o filho da promessa, certamente você vai sofrer perseguições pelo fato deles nunca amadurecer. Eles vão apodrecer, mas não vão amadurecer porque eles não têm a essência divina, eles não têm o chamado divino. Eles estão ali plantados justamente para colaborar com o nosso aperfeiçoamento. E é fato e é verdade que se nós permanecermos até o fim, viveremos a promessa que nos foi proposta desde o começo, desde o início dos séculos. Um conselho bem prático: persista, persista e não desista. Porque diferente dos filhos de Agar, você que é filho da promessa, da Jerusalém celestial, você já tem uma identidade. E essa identidade, ela não pode ser mudada pela oposição. Então persevere até o fim e você receberá a coroa da vida eterna. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!